Pessoal, vídeo 2, vamos falar brevemente sobre somatório, produtório, união geral e interseção geral. Acredito que todos vocês já tenham visto, tá? Mas sempre tem aquela pessoa que saiu do curso e meio que está voltando agora ou algo do gênero e quer relembrar. Pode causar alguma confusão. Vocês vão ver isso bastante em probabilidade estatística, principalmente o símbolo de somatório. Os outros é mais, sei lá, quando vocês estiverem vendo algum teorema ou algo do gênero. Vamos lá. Somatório, pessoal. Somatório vai representar uma sequência de somas. Uma sequência de somas. Vamos dar um exemplo aqui. Ele sempre vai ter essa forma aqui, então vai ser tipo o símbolo de somatório, que é um sigma maiúsculo, uma coisinha aqui e uma expressão. E o que ele representa? Ele representa nada mais, nada menos que a soma dessa expressão com ela mesma. Então, por exemplo, somatório de 7, onde 7 é a nossa expressão, é simplesmente 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Só que nesse caso, tipo, quantas vezes é para eu somar o 7? Tipo, 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? Eu não sei. Isso aqui não está me indicando, do jeito que está aqui, não está me indicando quantas vezes é para eu somar o 7 com ele mesmo. É para isso que a gente vai ter essas coisinhas aqui, tá? Que vai indicar quantas vezes a gente deve fazer essa soma. Aqui eu estou definindo uma variável i, que é uma espécie de contador, que vai começar do 1 e vai até o 3. Ou seja, ele vai variar do 1 até o 3. Ou seja, ele vai variar 3 vezes. Ele vai assumir o valor 1, ele vai assumir o valor 2, ele vai assumir o valor 3. Certo? E para cada valor que ele assumir, eu vou ter uma soma da minha expressão aqui. Então é 7 mais 7 mais 7. Detalhe, o i ele não está envolvido aqui dentro da minha expressão. Ele só vai servir para contar mesmo, nesse caso aqui. Aí você vai me falar, mas do jeito que está aí, isso é inútil. Eu posso simplesmente escrever 3 vezes 7, vai dar 21 da mesma forma. E eu não vou precisar escrever esse negócio esquisito. Você está correto. Porém, a coisa legal que o somatório nos traz é poder trabalhar dentro da expressão que vai ser tipo somada com ela mesma. A gente dentro dela pode trabalhar com o contador. Então, por exemplo, aqui, se eu boto defino um contador j igual a 1 e digo que ele vai até o 5. Normalmente a gente utiliza a letra n para indicar que é tipo o máximo. N é igual a 5. A gente pode ou não botar o n igual a 5. Tipo, isso aqui já está subentendido que o n é igual a 5, que é o máximo. E eu boto, tipo, somatório de tipo j mais 2, onde j não é uma constante nem nada do tipo, ele é o contador. Isso aqui vai ser nada mais nada menos que j mais 2, porque isso aqui é j mais 2, né? Mais j mais 2. Só que esse j aqui, ele é diferente desse j aqui, tá? Esse j aqui é o primeiro j, que é quando j é 1, então é 1 mais 2. Esse j aqui é o segundo j, que é quando j é igual a 2. Esse j aqui é o terceiro j, que é quando j é igual a 3. E vai até o quinto j, que é quando j é igual a 5. Tá? Mas e se eu definisse o j como 2 aqui inicialmente? Eu ia ter o j igual a 1? Não. Você não iria ter essa parcela aqui, ó. Então, iria ser só 2 mais 2, mais 3 mais 2, mais 4 mais 2, mais 5 mais 2. Vai começar quando j for igual a 2. Tá? Bom, você também poderia, se quisesse, por exemplo, botar mais restrições aqui. Por exemplo, eu quero que o j comece como 1, tá? E eu quero fazer todas as somas, mas com j diferente de 3, por exemplo. Então, a gente teria tipo toda essa soma aqui, só que essa daqui não iria existir. Tudo bem? Ok. Aqui a gente tem um exemplo onde, sei lá, eu defini o contador k, então não precisa ser j, nem i, pode ser qualquer letra. Só não bota i aqui, só não bota n aqui embaixo, porque no geral n a gente utiliza para indicar o máximo, tá? Então eu defini um contador k, dizendo que ele começa como 1, e a expressão vai ser a elevado a k, onde a é uma outra expressão, ou sei lá, um valor de uma função, você quem sabe. Isso aqui é nada mais nada menos que a elevado a 1, mais a elevado a 2, mais a elevado a 3, mais a elevado a 4, mais a elevado a 5, onde esse 1, 2, 3, 4, 5 são os valores que o k vai assumindo com o tempo. Sei lá, se eu botasse, sei lá, k diferente de 3 e k diferente de 2, por exemplo, aí isso aqui ia sumir. Então ia ficar só a1 mais a4 mais a5. A elevado a 4 mais a elevado a 5, quis dizer. Nesse caso e nesse caso, os contadores estão envolvidos dentro da expressão no nível onde a gente faz operações com eles mesmo. Então aqui a gente está somando, aqui a gente está utilizando ele para elevar o a. Mas é sempre assim? Não, a gente pode utilizar ele também dentro da expressão, mas não para, sei lá, fazer alguma operação, e sim para indicar um índice, por exemplo.
Imagine aqui que a gente tem as notas de alunos, o aluno X1, o aluno X2, X3, X4, X5 em uma turma, digamos que só tem 5 alunos, e cada um tirou uma nota. Como eu posso representar a média das notas deles? É simplesmente X1 mais X2 mais tal, até X5, tudo isso dividido por 5. Mas eu também posso simplesmente botar somatório de xi com i variando de 1 até 5. Onde o i aqui ele não é um multiplicador, nem algo que está sendo somado, ele só vai indicar o índice. Então isso aqui vai ser tipo x1, x2, x3, x4, x5, tudo isso dividido por 5. Tudo bem? Ah, mas e se eu botasse 2 aqui? Aí não iria ser a média, né? Mas iria ser uma soma. Iria ser a soma disso aqui dividido por 5. Se você quisesse continuar sendo uma média, era só dividir por 4. Mas aí não iria ser a média da população da turma completa, iria ser a média só de uma parte da turma, ou seja, uma amostra. Tudo bem? A gente vai utilizar bastante esse símbolo de somatório. É bom dar uma treinada. Aqui, propriedades bem simples. Existem várias propriedades, mas essas são as que a gente mais vai utilizar, são simples, bem simples. Que é o seguinte, o somatório de uma expressão onde a gente possui uma constante dentro, a gente consegue fazer com que essa constante meio que pule para fora. Então, meio que isso aqui vira isso aqui. Observem, vejam um exemplo. O somatório com i variando de 1 até 4, tá? Dessa expressão, k vezes ai, onde i é um índice e k é uma constante. Por definição, é nada mais nada menos que k vezes a1 mais k vezes a2 mais k vezes a3 mais k vezes a4. Como esse k ele está presente em todas as parcelas, a gente consegue botar ele em evidência. Então fica k vezes a1 mais a2 mais a3 mais a4. E isso aqui é nada mais nada menos que o somatório de ai com i variando de 1 até 4. Tudo bem? Então, se vocês perceberem, daqui para cá, o que a gente fez foi meio que só botar o k, que era a constante, para fora. Por que a gente não bota o ai? Porque o ai não é uma constante, ele é uma coisa que vai variando com o tempo. Tá? Outra propriedade é a propriedade que, tipo, se você tiver uma soma dentro da sua expressão, você consegue meio que fazer com que esse somatório meio que tipo, se distribua para as parcelas da sua soma ou da sua subtração. Então, se você tem somatório dessa expressão aqui, que é a mais b, você consegue transformar nesse somatório aqui, que é o somatório de a mais o somatório de b. Você também consegue fazer o caminho inverso, desde que os somatórios sejam iguais. Tá. Que sejam iguais. Aqui a gente tem um exemplo. É o somatório de a mais b com i variando de 1 até 3. É a mais b mais a mais b mais a mais b. Posso retirar o parênteses porque, bom, é soma, né? E posso rearranjar porque a soma não tem ordem. Eu posso somar na ordem que quiser. Então eu vou só rearranjar aqui. E isso é a mais b mais b mais b. E a mais a é simplesmente o somatório de a com i variando de 1 até 3 mais o somatório de b. Isso aqui, né? Seria o somatório de b com i variando de 1 até 3. Tudo bem? Pessoal, a gente tem um produtório também, que é a mesma ideia, tá? Produtório de 3 aqui com i variando de 1 até 5 seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que no caso seria 3 elevado a 5, né? E detalhe, nesse caso aqui a gente não está utilizando o contador, mas a gente poderia estar utilizando o contador sim, tanto como índice como sei lá, para somar ou como expoente. Ou não utilizar, como eu fiz aqui nesse exemplo. A gente utiliza produtório, vocês vão ver muito produtório quando estiver falando sobre probabilidades. Na verdade, quando estiver vendo algum teorema ou alguma coisa do gênero, e você estiver vendo probabilidades independentes, tá? E aí, sei lá, imagina que x1, x2, x3, x4, xn são eventos e P de x1 é a probabilidade de x1 ocorrer, P de x2 é a probabilidade de x2 ocorrer. Qual é a probabilidade de todos ocorrerem? Se são independentes, vocês vão ver que é nada mais nada menos que a multiplicação da probabilidade de x1 pela probabilidade de x2 pela probabilidade de x3 até a probabilidade de xn, que você pode escrever resumidamente como o produtório, tá? Disso aqui. Só que no caso aqui seria até n. Tá? Eu botei 5 aqui, mas é porque tem 5, seria o x5. Mas você tá até xn, então é até o n aqui em cima. União geral. Tá. Com probabilidade estatística, a gente trabalha muito com conjuntos. Na verdade, quase todas as áreas, muitas áreas, na verdade, a gente trabalha com conjuntos. Probabilidade estatística não é diferente. A gente define
espaço amostral, como sendo tipo, conjunto de todos, tudo que pode ocorrer, digamos assim, e alguns eventos como subconjuntos, e esses subconjuntos sendo a probabilidade de cada evento ocorrer. Então, sei lá, tem A1, A2, eventos diferentes aqui. Sei lá, qual a probabilidade de A1 ou A2 ocorrer, tá? Pelo menos um dos dois ocorrerem. Qual a probabilidade de A1 e A2 ocorrerem, tá? Então, em um a gente vai ter a união, em outros a gente vai ter a interseção. A gente vai trabalhar também com diferença. Então, tipo, eu quero que A1 ocorra e A2 não ocorra. Então, tipo, é só essa parte aqui, ó. Então, é A1 menos A2. Enfim, a gente trabalha muito com união e interseção também. E a gente utiliza o símbolo de união geral para facilitar a nossa vida na hora de fazer, por exemplo, essa união aqui, ó, A1, união com A2, união com A3, união com A4, união com A5, união com A6. A gente pode simplificar isso simplesmente com a união geral de AI, tá? Com o I variando de 1 até 6. Aqui a gente tem um exemplo do A1, A2, A3, A4, A5, A6. A união seria tipo tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Certo. Da mesma maneira a gente tem a interseção. Mesma ideia. Sei lá, a gente tem a interseção de todos. Imagina que A1, A2, A3 e A4 são eventos. Qual a probabilidade de, sei lá, só A1 ocorrer? Então é só essa daqui, ó. Essa daqui de fora, onde é só o A1. Qual a probabilidade de nenhum ocorrer? É tipo só a parte de fora. Qual a probabilidade de todos ocorrerem ao mesmo tempo? Então é só esse meio aqui. E a probabilidade de todos ocorrerem seria a interseção de todos eles. Interseção de A1 com A2, com A3 com A4. A gente pode simplesmente utilizar essa notação aqui, ó, da interseção geral de AI com I variando de 1 até 4. É isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouco grande. Obrigado por assistirem e até a próxima.